Olá, povo santo de Deus, mais um dia de devocional, mais um dia de fé, porque quem não tem fé só faz café, né? Você precisa cada vez mais avançar espiritualmente. E às vezes a gente acha que isso é um mistério muito grande e tal, mas não é bem assim. Sabe, se a gente olhar para a palavra com mais exatidão e com atenção, como a Bíblia diz que a gente é aquele que observa a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, ele diz que verá, bem feito ali o que está buscando. Então, quando você alinha os teus pensamentos à palavra de Deus e pratica ela, sabe, sem medo, sem preocupações, Deus então ele te dá a vitória certa. Vamos para a lição? Diz assim, em Isaías 43, 26, lemos o segundo passo da fórmula da oração que nos torna vencedores. Diz, entremos em juízo juntamente. Porém, não podemos entrar em juízo de qualquer maneira. Antes, devemos preparar-nos para uma verdadeira batalha, uma vez que o nosso adversário utilizará todos os meios para nos destruir, ganhará a causa quem conseguir provar a sua inocência ou ter razão. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu vejo que como em qualquer audiência, perante o juiz, perante aquela autoridade que está ali para julgar a causa de duas pessoas que querem exigir os seus direitos, você vê que é necessário que se haja provas. E quando a gente entra em juízo, quando a gente entra num julgamento, a gente entra para quê? Para perder, Ah, pastor, claro que não. A gente entra para quê? Para vencer as batalhas, vencer aquele momento ali de julgamento. Perdão. Mas quem é que sai vencedor de um julgamento? Quem é que sai com a vitória nas mãos no momento de julgamento? Quem consegue provar que tem razão. Às vezes, a pessoa, muitas vezes, as pessoas que não têm razão, que não têm o direito, ela traz circunstâncias e situações ou provas daquilo que ela acha que ela tem direito. Às vezes quem está errado, às vezes sai com uma vitória nas mãos, mas porque ela provou, ela trouxe circunstâncias que fizeram que ela tivesse razão. Então prova, vence quem tem razão, quem prova que tem razão. Então, o que nos prova que temos razão durante as batalhas da nossa vida no dia a dia? E a gente leva isso digamos assim, para o tribunal celestial. O que nos faz ganhar é provar, por meio da Escritura Sagrada, que aquilo é direito nosso, que aquilo é uma prerrogativa que nos beneficia. Senão, a gente não prova. Se a gente não provar, a gente não tem bênção. Vamos continuar. Isso dependerá dos argumentos apresentados, o que nos leva ao primeiro passo, lembrar o nosso Deus. Então, após despertarmos a memória do Senhor acerca do que as Escrituras declaram a nosso respeito, e aí sim avivarmos a sua palavra em seu coração, precisamos entrar em juízo com ele. Assim, juntos no tribunal, apresentaremos a nossa petição, Então, assim como um advogado chega lá com a causa do cliente, ele vai lá e leva para o juiz essa petição, você precisa entender que é necessário, se faz necessário entrar dessa forma. Então as pessoas existe um processo, e esse processo ele precisa ser executado. Agora temos de nos lembrar do seguinte: orar a Deus é mais do que pedir algo. Para obtermos direção e solução, devemos estar em contínua comunhão com ele. Muita gente erra nisso aqui. Como assim, pastor? Tem gente que ora, faz uma oração, mas não persevera na oração. Ela não continua acreditando ou crendo, E o tempo vai passando, mas ela não insiste, De todos os dias estar ali aos pés do Senhor. É aquilo que a parábola do juiz Inico, que Jesus cita lá, daquela mulher, que ela insistia todos os dias com aquele juiz. E a Bíblia fala que aquele juiz, ele não respeitava homem algum, nem a Deus. O cara não tinha temor nenhum, respeito nenhum por nenhuma pessoa ou divindade. Mas mesmo assim, aquela mulher, todos os dias, na sua insistência
insistência, dizendo para ele, olha, julga minha causa, eu estou aqui para você julgar minha causa. De tanto ela insistir, aquele homem que não respeitava nem a Deus e aos homens, como diz a Escritura, não tinha temor, respeito por ninguém, ele disse, olha, essa mulher já me importuna demais, vou julgar a causa dela e resolver esse problema. Assim nós precisamos sempre levar uma petição, né? Pedir e interceder e estar ali de verdade para alcançar o que a gente precisa. Mas vamos lá. Assim, até os desejos do nosso coração são atendidos. Na oração, tornamos-nos parceiros do Senhor. Realmente, né, nós temos que nos tornar parceiros de Deus na oração. E o que é um parceiro de Deus? Está juntinho ali, né? O que a gente fala com um parceiro? Uma pessoa que está sempre ao lado, que está sempre apoiando, que está sempre junto e concordando na mesma visão. E assim tem que ser nós quando estamos em oração a Deus. Nós precisamos ser um parceiro de Deus, né? E como é que a gente faz isso? Mostrando que estamos alinhados e pensamos da mesma forma, que concordamos com o que Ele orientou. Aí sim, eu e você alcançamos ali êxito, né? Resultado daquilo que precisamos. Amém? Vamos então à Pérola do Dia. A Pérola do Dia, povo santo, está no texto de 2 Samuel 22, 47 e diz: Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Você vê que ele fala de rochedo, ele fala de rocha da salvação. O que Davi está querendo dizer que Deus é para ele? Ele diz que Deus para ele é, o lugar mais seguro da vida dele. Ele diz, a minha verdadeira segurança, a minha verdadeira sustentação da vida realmente se chama Deus, o Senhor. Ele diz, por isso ele é a minha salvação. Então vemos que Deus ele tem que ser, o socorro da tua vida, ele tem que ser o lugar mais seguro, o lugar de fortaleza para você. Todas as vezes que você tiver um problema, você vá em oração, mas acredite que quando você orar, Deus está te ouvindo, Ele te atende e Ele observa a sua vida para que você passe a respeitar a vontade dEle. Por isso, nós precisamos realmente atuar da maneira certa com o nosso Deus. Por isso, abra os seus olhos para viver o sobrenatural do Senhor. Glória a Deus, é momento de oração. Vamos orar, povo santo? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos abrir os olhos e nos mostrar o caminho da salvação. É no Senhor que todos os dias temos a certeza de que, pela convicção da Tua palavra, nós somos mais que vencedores. É por isso, Jesus, que todos os dias queremos buscar sempre em Ti a nossa fortaleza e segurança. O Senhor é a nossa rocha, o nosso porto seguro, onde podemos nos refugiar em cada momento da nossa vida. Pois no Senhor somos salvos e protegidos, assim como Davi diz nos seus salmos, que o Senhor está ali nos protegendo. Enquanto estamos à sombra do Onipotente, a nossa alma vai descansar, Senhor. Então, obrigado por ajudar esta pessoa, fortalecer a fé dela e abençoar os seus caminhos. Por isso, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor e glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Amém? Graças a Deus que você possa fazer a tua parte em honrar o nome do Senhor. Glória a Jesus, povo santo, compartilhe esse vídeo com quem precisa, para que estas também sejam abençoadas. Deus possa fortalecer a sua fé e lhe dar vitória em nome de Jesus. Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Graças a Deus.